Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Rumo Certo. É muito bom ter você aqui, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda também. Nós vamos falar hoje de empreendedorismo feminino, mas com um foco num segmento bastante interessante, cada vez mais crescente também. E aí a gente vai falar também com base numa história de sucesso de uma empreendedora do meio rural. Ela nasceu no campo, cresceu com a família e hoje trabalha ainda em negócios relativos ao campo e faz uma defesa grande e forte do empreendedorismo feminino. Vamos conversar com Sueli Jacobens, idealizadora da Fall Letter. Essa pronúncia, Sueli, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite de estar aqui contando um pouquinho da minha história para vocês. Pois é a partir da sua história mesmo a nossa proposta de conversar hoje, porque histórias instigam também, né? Acabam criando uma identidade com outros profissionais também e acaba servindo de referência, né? Quando a gente fala de mulher no empreendedorismo, então, essa referência tem um peso fortíssimo, né? Então, Sueli, eu queria conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, né? Disse aqui que você veio do campo, é de família de produtores rurais, e queria conhecer um pouquinho mais e do trabalho que você desenvolve hoje também. Então, eu nasci na cidade de Cascavel, Paraná, e acompanhei a minha família. Eu nasci praticamente na fazenda, então eu acompanhei a minha família ali por muito tempo, até os meus 5 anos de idade, onde eu tive que ir para a cidade para estudar. Então, praticamente a gente morava dentro da fazenda. E lá pelos meus 10 anos, o meu avô resolveu desafiar e veio para o Mato Grosso. Então, vai fazer uns 24 anos que nós estamos lá no Mato Grosso. Eu me formei em propaganda e marketing pela Universidade Unic de Cuiabá. E quando eu formei, eu voltei para assumir a sucessão familiar. E por lá eu fiquei por 12 anos. Então, nesse meio tempo, assumindo a sucessão, vendo o papel cada vez mais importante da mulher dentro do agronegócio, eu senti uma falta de cuidado, né, de atenção a esse público feminino, as mulheres com medo de estar enfrentando esse novo mercado, de sofrer algum tipo de abuso por ser um meio masculino, como se vestir, delas acabarem vestindo uma armadura e se masculinizando para pertencer a essa ambiência. Ótimo, e aí você criou uma empresa, hoje você está em São Paulo, é isso? Me conte um pouco mais a partir dessa essa dor que você percebeu que precisava trabalhar, mas para onde evoluiu? Então, na verdade, eu fui essa mulher que eu sofri essa dor. Então, eu achava que eu teria que andar tanto como, né, os homens, para eu conseguir me posicionar dentro do mercado. Eu tinha medo de que me olhassem ou me elogiassem e eu acabei me fechando nesse sentido. Então, um dia pela manhã, tomando café da manhã, junto com o meu pai, a minha mãe fez uma brincadeira e perguntou se a gente ia cantar. Aí eu falei, mas por quê? Porque a gente estava vestido exatamente igual, calça, botina e camiseta. Só que não é o sentido da calça, da botina e da camiseta, mas é aquele momento que eu olhei para mim, assim, eu tava de cabelo preso, sem uma maquiagem, sem um cuidado, e aquele medo interno. Então isso me deu um despertar. Eu falei assim, por quê? Por que eu tô assim? Por que eu tô, né, me transformando naquilo que eu não sou, para fazer parte de um trabalho que me foi dado e eu não sei como enfrentar, vamos dizer assim. Então foi aonde aí que eu resolvi, onde veio a ideia de direcionar a marca ao público feminino do agro, trazendo também a sustentabilidade para dentro da marca e contando um pouco, né, daquilo que a gente fabrica, do produto inicial ao produto final. E aí me fala então, o que é hoje que a marca fabrica, qual é o público também? Então, o público é todas as mulheres direcionadas ao agronegócio. Ela tem em foco as mulheres do agronegócio, mas ela é uma marca versátil que outras mulheres que não são do agro também podem usar. A gente trabalha com o projeto Eu Sou de Algodão e o de couro. Então, assim, o de couro também sustentável.
Então, a gente produz essas duas linhas, tanto na parte de algodão como na parte de couro. A gente trabalha com acessórios, chapéus, cintos, bolsas, botas. Seria uma loja completa, vamos dizer assim. Desde a parte do vestuário até a parte dos acessórios. Ótimo. Então, é mais para o segmento da moda, né? Mas, ao mesmo tempo... né? Isso. Mas, ao mesmo tempo, você tem um trabalho forte também com a pecuária, equinos, não é? Me conte um pouco disso também, lá em Nova Mutum, lá no Mato Grosso. Como é que é esse trabalho? Nós somos criadores de cavalo quarto de milha de corrida. Então, já estamos aí há uns 16 anos no mercado criando o cavalo quarto de milha. E, graças a Deus, tivemos bastante aceitação no mercado, tivemos grandes conquistas também como criadores, como trabalho genético. E a questão do gado também é eu que ajudo a minha família, a parte da parte genética bovina, tanto equina. Então eu vim para São Paulo para esse desafio, mas ao mesmo tempo eu ainda estou à frente ali ajudando um pouquinho à distância o que eu consigo, que está no meu alcance. Muito interessante essa diversidade. E tem a soja também aí, né? Grãos também que vocês são fortes lá em Mato Grosso, em Nova Mutum, né? Tem a parte da agricultura. A parte da agricultura eu não sou tão influente assim, né? Minha paixão sempre foi mais a pecuária, então é onde eu me identifico mais, mas sempre acompanhei os processos também, gosto, mas ainda o meu coração ainda é da pecuária. Ótimo, não, muito importante, inclusive. Mas me conte, como é que é esse cenário de mulheres no agro, pelo seu conhecimento, pelo trabalho que se desenvolve? Temos muitas mulheres à frente, muitas mulheres cada vez mais fazendo o trabalho, mostrando a sua competência, o seu poderio, para além da imagem que se construiu. Como é que é esse cenário hoje? Como é que você vê? Então, eu acho que a mulher, ela é a força da delicadeza, né? Ela, vamos dizer assim, ela é a mente, ela é que pensa, ela é a paz, ela é a delicadeza, ela é a alegria. E trazer isso para dentro do agronegócio. Então, muitas mulheres que são esposas, outras filhas, netas, que estão assumindo de alguma forma a sucessão, estão se posicionando de uma forma diferente, sabe? Estão buscando mais essa ambiência, esse trabalho, esse controle dentro do agro. Agora, esse ano, a gente participou aqui em São Paulo do CNMA, né, que é o Congresso Nacional das Mulheres do Agro, com mais de 3 mil mulheres. Então, é muito legal a gente ver a força que a mulher está tendo dentro do campo, à frente das fazendas, à frente dos negócios, que elas estão, sim, colocando a mão na massa, que elas estão empoderadas, elas estão, né, ali com o marido, ajudando, com o filho, que seja, cada vez mais conquistando o seu espaço e mostrando a sua capacidade também dentro do campo. É muito interessante ver esse processo também dos filhos dos agricultores das décadas de 70 e 80, voltando, valorizando cada vez mais o campo e melhor ainda, ou interessante ver esse cenário também de mulheres como você também valorizando e voltando para esse cenário, né? Que é um negócio cada vez mais promissor, cada vez mais profissional. E essa é uma questão, talvez, também que a gente tenha que trazer, né, Suelen? De que para continuar no campo hoje e com eficiência, é preciso isso mesmo, né? Buscar muita informação, talvez sair para poder voltar, né? Você sente isso? As mulheres que estão à frente, como você, são mulheres cada vez mais bem preparadas, né, academicamente, e buscando esse conhecimento, porque o campo é muito mais profissional e tecnológico hoje da idade dos seus pais e avós, né? O campo ele exige muito a prática, né? Então, eu acredito que existe aquele equilíbrio dentro da prática ali, só que você também precisa ter uma gestão, você precisa ter um controle, e isso, graças a Deus, a tecnologia tem fornecido vários cursos, vários meios da gente estar se atualizando, se conectando com outras mulheres, pegando informação. Então, eu acredito que na geração deles foi muito mais difícil para eles construírem o que eles construíram até hoje, né? Na questão de... Foi um trabalho árduo, né? Um trabalho sol a sol, que não tinha tanta tecnologia, dependia muito do trabalho braçal. Então, eu acho assim que a nossa geração, a geração mais nova, ela está adquirindo esse conhecimento porque os nossos avós, os nossos pais
são do trabalho, né? São dentro da fazenda, daquele serviço mais pesado. Então, a gente acompanhou, a gente já viu como funciona esse processo e hoje, com a tecnologia, a gente vem amenizar esse processo, trazer com que o agro se torne mais fácil, mais tranquilo e menos, eu não falo doloroso, porque tudo aquilo que a gente faz com amor não é doloroso, mas talvez menos árduo, sabe? A gente tem um controle ali mais eficaz, mais tranquilo, vamos dizer assim. Tecnologia, né, e conhecimento acabam otimizando processos também, né, capitalizando cada vez mais os profissionais, os produtores, e aí se torna mais, não seria fácil, mas enfim, uma maneira de conduzir de maneira um pouco mais com bem-estar, talvez, realmente, para fugir do que era pesado, né, antigamente. Bom, Suelen, vamos fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco eu quero conversar um pouco mais ainda sobre este caminho que as mulheres têm pela frente ainda para desbravar, para, enfim, conquistarem mais espaços também no mercado de trabalho, né? Considerando um pouco do que já foi feito também, e muito já foi feito, mas o que se pode fazer ainda e para além do que o sistema oferece, ou às vezes até obriga, até oprime, mas do quanto é importante que a mulher se coloque nessa posição, né? De ela como poder e ela abrindo aí a frente para os negócios. Vamos fazer um intervalo rapidinho e seguimos nessa conversa na sequência, tá bom? Tá bom, obrigada. Combinado com você de casa, você aí do campo, você aí da cidade também? Como certo, volta já já. De volta com o Rumo Certo, mais uma vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Hoje estamos falando de empreendedorismo feminino, com base numa bela história de uma empreendedora que nasceu no campo, se apaixonou pelo campo e continua hoje ainda trabalhando com negócios relativos ao campo e com a bandeira de defesa do empreendedorismo feminino. Seguimos a conversa aqui comigo, é a Suelen Jacobsen, idealizadora da Fall Leather. Eu queria que você me falasse um pouquinho mais dessa marca. São dois termos, duas palavras em inglês, o que elas significam e por que dessa escolha do nome da marca da sua empresa. A Fall, pela questão da gente trabalhar com a genética de cavalos quarto de milha, que Fall significa potros. Então eu falo que a marca nasceu num celeiro, porque por muito tempo eu cuidei e cuido até hoje do Aras. Hoje à distância, mas por muito tempo eu me fiz presente ali no administrativo, né, no dia a dia. Então, a gente escolheu esse nome pela essa referência do amor que a gente tem pelo quarto de milha. E o leather, que seria pela produção 100% do couro, né? Então, como a gente trabalha com o gado também, tem a criação aí de gado de elite e gado de corte, o leather veio pela questão do couro. O que a Fall trabalha? Ela trabalha com o algodão e com o couro. Então foi aí, a gente tentou trazer para o nome da marca essas referências que somos apaixonados, né? O que vivemos mesmo dentro da fazenda. Ótimo. Suelen, me fale um pouco, a gente tem falado muito aqui no Rumo Certo, no canal Empreender como um todo, de fortes ativos cada vez mais nas empresas, né? Principalmente aqui, mais do meio urbano, que são ativos de sustentabilidade, como o ESG, são outros ativos de comportamento também que levam para a humanização dos negócios. No campo, essa questão da sustentabilidade, essa questão da preservação, como é tratado isso? Porque há sempre uma polêmica de tratar ou de ver a sociedade, o produtor como um vilão dos negócios, né? Ainda mais quando se fala de questão ambiental, que não é uma verdade. Eu queria a sua defesa e a sua avaliação pelo conhecimento que você tem do trabalho que faz, né? Aliás, afinal, quis dizer, o meio ambiente é a galinha dos ovos do produtor rural, né? E não preservando, e não se produz. Mais ou menos por aí, faz sentido? Sim. Então,
eu acho que falta um pouco de informação para algumas pessoas que não conhecem, não vivenciam e não estão dentro do agronegócio sobre isso, até porque a gente tem que seguir dentro da fazenda padrões de sustentabilidade. Então, a forma de eu colocar esse projeto sustentável na marca é justamente para mostrar para as pessoas, né, ou tirar um pouco da mente delas essa questão que o agricultor ele é a pessoa que ele destrói o mundo. Não, bem pelo contrário, a gente preserva e preserva muito. Então, todo o processo que é feito a matéria de algodão, todo o algodão é reaproveitado, todo o couro que a gente trabalha, ele é reaproveitado. Então, tem economia de água, tem economia de energia. Então, são vários processos feitos ali que diminuem essa questão da poluição ambiental ou da degradação ambiental. Precisa mais comunicação, talvez, né, Célia? A gente aqui que trabalha com comunicação, você também pela sua formação, né, de marketing. Então, precisa trabalhar mais essa comunicação de forma mais assertiva também, né, para que isso chegue de forma correta na sociedade também, porque a máxima também, o agricultor já entendeu isso, é produzir cada vez mais em menos espaço, né? A máxima é a produtividade, não é a abertura de campo, né? Envolvendo outras questões que é também simples. A tecnologia vem ajudando muito, né? Então ela já vem preservando até pelo consumo de insumos agrícolas que são usados em determinados máquinas aí cada vez mais adaptáveis para não ter, como se diz, excesso de produto jogado fora, alguma coisa assim. Então, a gente já vem trabalhando com essa conscientização. Acho que as indústrias, a parte do maquinário agrícola, né, a modernidade está aí, vem todo mundo já trabalhando junto para cada vez mais estar melhorando, né, a qualidade do agronegócio. É um processo de educação também, né? De entender as novas gerações que já vêm nessa toada de cada vez mais produção e preservação. É possível produzir e preservar ao mesmo tempo. Exato. E sim, mais do que possível é necessário. Exato. Agora, Sueli, nesse trabalho seu aí de defesa do empreendedorismo feminino, me fale ainda o que você percebe como, eu diria, gargalos, talvez que a gente tenha que enfrentar pela frente aí na questão do empreendedorismo feminino e mais que isso, do poderio que tem a mulher enquanto responsabilidade de fazer essa frente, porque a gente às vezes atribui muito ao sistema, né, às empresas, em que as mulheres não têm cargos de liderança, precisa avançar muito por aqui, realmente precisa mesmo, né? Mas aí tem um trabalho que é um trabalho de frente, como talvez é o que você tenha feito, né? E você acaba servindo de referência para outras meninas que vêm depois, certamente, né? Quando a gente vê alguém lá na frente, como a gente gostaria de ser, é uma referência já, não precisa nem dizer muito. Mas aí, nesse caso, como é que você vê esse processo das mulheres se empoderarem cada vez mais, né? Precisa ter essa visão, enxergar, por exemplo, como foi o caso seu lá no dia que estava na mesa com o pai e a mãe, e que vocês dois, pai e filha, formavam uma dupla, como a sua mãe brincou, né? Mas precisa enxergar isso, tem que ter um momento em que as mulheres precisam perceber isso e colocar em ação, né? O que precisa ser feito, não é? Como é que você vê? Eu acho que tudo vem da nossa criação, né? A mulher, ela foi direcionada a casar, a ter filhos, a cuidar da casa. E por isso, né, a minha avó é assim até hoje, isso permaneceu, acho que por muitos anos. Então, talvez virar essa chave, mostrar que ela também tem um papel de empreendedora, que ela também consegue, que ela também sabe administrar, que ela também, né, não precisa ficar dependente ali, que ela tem os sonhos dela, a realização dela. Eu acho que isso vem mudando com o tempo. A nossa geração já está com uma cabeça diferente, entendeu? Isso é muito legal porque a gente resgata aquelas mulheres da geração passada também, que ainda tem um pouco de medo, mas que começam a se soltar vendo a nova geração assumir esse papel. E às vezes por muito tempo quis assumir um papel, quis estar à frente junto com o marido ali,
mas não teve essa coragem de se posicionar devido ao que as pessoas iam falar, ou como ia ser julgada, algo assim. Então eu fico muito feliz de ver as mulheres cada vez mais assumindo grandes cargos aí. Inclusive agora temos a nossa primeira presidente da Associação Brasileira do Quarto de Milha, que é a Mônica Ribeiro. Então durante toda essa associação foi a primeira presidente, né, mulher. Então para nós é muito gratificante ver o crescimento da mulher atuando aí nas grandes gerências, nos grandes comandos aí de grandes empresas, de grandes negócios. Eu acho que isso só tem a crescer e fico muito feliz dessa união, sabe, que a mulher está trazendo junto com o homem ali, esse conjunto de trabalhar junto, de estar fazendo junto, de não ter mais aquela disputa, entendeu? De machismo, feminismo. Eu acho que é os dois andando junto ali, acho que isso só tem a crescer. Não tem competição, né? Não é para competir, é cooperação. Aliás, cooperação é um termo muito comum no agro, né, que a gente fala, e aí tem os sistemas cooperativos trazendo para cá para mostrar o quanto se torna forte quando a gente coopera e não compete, né? Mas você atribui muito dessa evolução justamente a frentes de mulheres assim, ou a gente está vivendo um sistema de entendimento maior? Homens também estão entendendo muito mais a importância também desse crescimento, porque não é uma questão só da mulher, né? Não é ela que tem que resolver sozinha, é uma questão do sistema de todos os gêneros. Mas você vê mesmo mulheres muito à frente por iniciativas próprias. Por iniciativas próprias, até por homens mesmo estarem apoiando pelo sentido delicado, pelo sentido, né, de resolver, de posicionamento. Assim, nós somos um grupo, nós somos, né, maravilhosas, Deus nos criou para andar ao lado, né, do homem, nós somos feitos através da costela do homem. Então eu acho que hoje os homens estão enxergando a mulher também como o apoio, não só dentro de casa, como no trabalho, como fora, e ver essas mulheres conquistando esse espaço é legal, para mostrar que aquelas que talvez não conseguiram, aquelas que têm algum certo tipo de medo de alcançar algum objetivo, que elas conseguem. Então é muito legal ver esse cargo de pessoas, de mulheres assumindo assim grandes propriedades, né? Igual eu falei anteriormente, grandes postos aí de liderança. Bom para todo mundo, bom para a economia, bom para o nosso sistema todo. Agora, Suelen, você disse que está há 1 ano com a sua marca em São Paulo, né? Mais para o segmento da moda, mas a moda que vem do campo também. E você está certa já como sucessora da fazenda lá em Nova Mutum, para criar Nelore, produzir soja e continuar também com os quartos de milha. Como é que você vê o futuro aí? Como é que você quer ver a sua empresa e até a sua vida daqui uns 5 anos, digamos? Então, graças a Deus, a minha família está muito bem de saúde, meu pai, meu avô, os meus tios. Então, a gente está cuidando ainda todo mundo unido, né? Eu não pensei ainda quando voltar ou se voltar. Eu sei que eu estou construindo a minha história, então eu estou deixando aí Deus conduzir. É difícil a gente planejar um futuro, né? Sem saber como que, às vezes a gente planeja uma coisa, Deus quer outra, mas eu tenho vontade de voltar, assim, de assumir as coisas da família, mas eu acho que tudo tem um momento certo, uma preparação, e eu acho que tudo vai ser encaminhado conforme a vontade dele. Ótimo. Essa sua tomada de rédea aí, de 1 ano para cá, quando você foi para São Paulo, ela lhe surpreendeu bastante pela sua competência, ela te trouxe, foram muitos perrengues nesse período. Como é que foi esse ano aí, olhando para trás? O que é que fez de mais certo para ter dado certo? Como é que foi essa trajetória? Foi uma trajetória bem desafiadora, mas muito importante na minha vida. Tanto como para eu me reconhecer, ainda mais como mulher, para eu encontrar ainda mais o meu caminho, saber aquilo que eu quero, através da minha empresa, os desafios que a minha empresa traz para mim, talvez sejam desafios que eu possa enfrentar lá na frente também como sucessora, estando à frente da gestão também do meu negócio, tendo que tomar as minhas decisões sozinhas. Isso me fortalece cada vez mais para quando eu precisar tomar grandes decisões lá na frente, né? Como eu falei, a gente não sabe como vai ser, mas eu acredito que seja um preparatório,
Então, tudo que eu estou vivendo aqui está sendo um preparatório, né, para o meu futuro, se chegar a vir a acontecer, de ficar à frente da sucessão familiar. Ótimo, ótimo. Bom, Suelen, parabéns aí pela sua história, né? Sucesso cada vez mais nos seus negócios. Obrigado por compartilhar sua história aqui com a gente também, que instiga outras tantas mulheres e empreendedoras Brasil afora aí também, tá? Obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês, contar um pouquinho da minha história. Espero que vocês tenham gostado. Com certeza, foi muito bom. Obrigado a você também. Obrigada, até mais. E a você de casa aí, muito obrigado também. Você de casa, você da sua empresa, seja na cidade ou no campo. Rumo Certo volta amanhã. Um forte abraço e até mais.